Olá, pessoal, meus amigos de Ideal Espírita. Estou aqui mais uma vez para dividir com vocês os meus estudos que tenho feito do livro Pensamento e Vida com Emmanuel e Chico. Agradecendo a Deus por esta oportunidade, por estar aqui conectada com vocês, por tudo que Ele nos oferece, por eu ter tido a graça de conhecer o Espiritismo e, através dessa ótica espírita, estudar os ensinamentos do Cristo. Né, que se tornam muito mais abrangentes, que se tornam muito mais esclarecedores para a minha vida. Né? Então, quero dividir com vocês isso, lembrando que Emmanuel, ao adaptar essa cartilha do plano espiritual para nós, ele vem para construir o nosso pensamento, o nosso significado de que pensamento é a mesma coisa que vida. São sinônimos, pensamento e vida. No primeiro capítulo ele aborda sobre a mente, dizendo que a mente é o espelho da alma por toda parte. E agora no segundo capítulo ele vem falar sobre o tema a vontade. Então ele pega a nossa mente e compara com um escritório e destaca desse escritório 4 departamentos. O primeiro departamento é o departamento do desejo, né? Aqui é onde elabora os propósitos e as aspirações da nossa alma. Ele nos projeta para o futuro, né? Eu tenho desejo, então eu sou impulsionada a realizar esse desejo. Então, eu vou aí traçar metas, né, para conquistar esse objetivo que eu tenho. O segundo departamento é o da inteligência. Então, aqui está relacionado com a evolução, com a nossa cultura, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, tudo que eu criei e como eu ajo nessa atualidade minha. O terceiro departamento é o da imaginação, que ele já vem falando aqui da nossa sensibilidade, né? Ela já nos conecta com os sonhos do futuro, com a nossa sensibilidade, com todo esse lado nosso mais delicado. O quarto departamento é o da memória, é onde está todas as nossas experiências arquivadas nesse departamento. E aí pergunta, e a vontade? Onde entra aí? Né? Então, a vontade seria um departamento? Não, a vontade não é o departamento. A vontade é a gerência que organiza todos os departamentos. Olha a grandeza disso. Então ele define assim, com as palavras dele no livro, abre aspas, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Como assim? Então, a vontade é um pensamento focalizado, é um pensamento determinado. Ela está entre o pensamento e a ação concreta. Ela está nesse intervalo. Ou seja, a vontade é o nosso livre-arbítrio concretizado. Né? Então, ele enfatiza ainda mais dizendo assim, que ela é a auréola luminosa que coroa a razão e foi ofertada pela divindade. Então, a vontade é uma bênção em nossa vida. Né? Então, essa vontade ela é muito importante, porque ela está direcionando o desejo, a imaginação, a memória, a inteligência. Né? Então, ela tem que ser muito disciplinada, ela tem que ser muito organizada para que ela possa organizar os outros departamentos. Porque se eles não forem organizados, eles vão estar desconectados e isso vai gerar uma bagunça interior. Vai gerar uma bagunça aqui na nossa cabecinha, que muitas vezes vai deixar a gente depressiva, a gente enfraquecida, né? A gente entristecida e pode também nos deixar aflorada. Oi, Mimi, aqui está o gatinho. Então, ele diz assim, que quando nós passamos do instinto, da animalidade, que nós começamos a adquirir raciocínio, a gente então começa a ter o discernimento, aí aparece a vontade como o direcionamento da nossa vida. É ela que vai direcionar o nosso espírito para a aquisição de outras virtudes. Então a gente precisa cuidar muito da nossa vontade. A gente precisa prestar bastante atenção nela, porque já que ela é essa gerência de todos esses outros departamentos, como está andando a nossa vontade?
Será que a gente está fazendo tudo que a nossa vontade quer? Será que a vontade pede que o ventinho baixe para cá e eu vou para lá? Eu preciso estar muito fortalecida. Eu preciso ter esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, para que eu possa domar essa minha vontade, para que realmente ela possa ser uma gerente eficiente dos departamentos da minha mente. E ele ainda coloca assim, ele faz uma comparação da vontade com a eletricidade. Ele diz que ela é o botão que faz a máquina movimentar ou ficar inerte. Então é ela que alavanca a gente para ação, nos direciona para o que fazer, ou então nos deixa sem vontade e os departamentos lá bagunçados, agindo cada um por si só. E isso é muito complicado. Então, resumindo, ele coloca que a vontade é o leme da nossa vida, né? Ela que vai nos direcionar. E a gente precisa estar assim muito atenta com essa questão desse direcionamento, né? Porque a gente precisa disciplinar, a gente precisa impor sobre a nossa vontade. A gente não pode deixar ela à vontade, né? A gente tem que estar direcionando, nos conhecendo, para a gente não se aprisionar em sofrimentos. Né? Então, a vontade, ela tanto vai nos levar para o bom caminho como para o mau caminho. Né? Então, eu preciso realmente estabelecer uma meta de quem eu quero ser, de quem eu sou, do que eu quero ter, de como eu vou ser, como eu vou me comportar. Porque esse estudo, ele tá direcionado para o espírito. Então, não é a vontade dos bens materiais, embora ela tenha em mim uma grande influência. Né? Mas eu preciso me posicionar para isso. E isso faz, quando eu comecei a ler esse texto da vontade, desse capítulo 2, eu me lembrei muito de um texto, de um diálogo de Jesus com Públio Lentulus, que eu gosto muito. Eu gosto muito porque Jesus convida Públio Lentulus, né, hoje Emmanuel, convida para que ele siga Jesus. Mas ele, ao mesmo tempo que ele convida, ele já diz: está no teu querer. Ou você me segue agora, ou você vai amargar aí milênios de sofrimento. Né? Está no seu querer, ou seja, está na sua vontade. Então, a minha vontade para seguir Jesus, para realmente poder ter esse diálogo, leiam esse capítulo, é o Mestre Nazareno, se coloque lá, faz de conta que nós somos o Públio Lentulus, porque realmente aquele diálogo serve para qualquer um de nós. É muito bonito, né? Então, assim, como está o meu querer, a minha vontade, quando eu sei que Jesus me convida para segui-lo? Então, vamos pensando assim, construindo esse nosso pensamento, né? Esse nosso significado de que pensamento é vida, né? E agradecendo a Deus por esse momento, por esta oportunidade de estar estudando, de estar nos esclarecendo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a vontade é uma coisa tão boba, eu tenho vontade porque eu tenho vontade, né? E aí a gente vem na literatura espírita dizendo: não, olha, presta atenção, a vontade te direciona, a vontade é que te leva. Por isso que a gente não pode agir no instinto, né? Porque quando a gente age no repente, no instinto, a gente faz coisas irreparáveis. Né? Então vamos olhar para nós e ver como está a nossa vontade, né? Como estamos agindo perante tudo isso e se ela realmente está nos direcionando nesses departamentos da imaginação, da memória, do desejo, da inteligência. Né? Isso é para abrir a nossa mente e o nosso coração para que nós caminhamos mais rápido ainda para a angelitude. Um grande abraço em todos vocês, muita paz e muita luz.